Atividade 7, postada dia 7 de maio. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, mínimo múltiplo comum. Na hora de fazer o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, nós temos que prestar atenção no seguinte. Nós temos que fazer todos os valores ao mesmo tempo. No MDC, a gente separava, fazia um por vez. Agora não, a gente tem que fazer todos ao mesmo tempo. E na hora de fazer a divisão, sempre, para fazer a divisão, nós só podemos usar os números primos. O que são números primos? Números que dividem por 1 e divide por ele mesmo. Então, no caso da letra A, nós temos o quê? Nós temos, iniciando pelo 2. Sempre eu organizo do menor para o maior para facilitar na hora de corrigir. Então, o 3 não é divisível por 2, mas os outros valores são. Então, eu venho, o 3, como não é, repete. Aí, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Para mim continuar, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou permanecer usando 2, ó. Aí, aqui o 3 repete, 2 dividido por 2 é 1. E o 3 divide por ele mesmo. Então, chegou no 1 aqui, ó. Pronto, chegou no 1, parou, porque 1 não adianta, porque 1 dividido por 1 sempre vai ser 1. Tá, então, nesse caso, o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, vai ser o quê, ó? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. A B. No caso da letra B, ficou sendo, ó, divide por 2, 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 8 dividido por 2. Continua. Ó, 1 não tem necessidade de usar mais. Então, vamos. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, e o 2 divide por ele mesmo. Ó, 1 não tem necessidade de ficar repetindo, não, porque no final acaba se tornando a mesma coisa. Então, só multiplicar agora para a gente saber quem é esse menor múltiplo comum. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Letra C. Então, eu tenho 3, só que eu também posso usar o 2 por causa do 6 aqui. Então, eu vou usar o 2 para permanecer naquela ordem do menor para o maior. Então, o 3 repete, 6 dividido por 2, 3, 9 dividido por 2 não é divisível, então, repete. Aí, agora, em vez de eu usar o 2, eu vou ter que usar o 3, porque não tem nenhum valor mais que seja divisível por 2. Então, eu vou usar o 3 aqui. Então, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E o 3 divide por ele mesmo. Então, nesse caso, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18 é o nosso menor múltiplo comum na letra C. Na letra D, então, continuem, ó. 2 é o valor que eu vou continuar. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, 10 dividido por 2, 2 divide por ele mesmo, ó. 4 dividido por 2, o 5, como não é divisível, toda vez que tiver um número que não seja divisível, repete. Eu posso usar o 2 mais uma vez, ó. Eu tenho que usar o 2 mais uma vez. A 1, 1 aqui no começo não precisa mais repetir, se quiser repetir também não vai fazer diferença. Como o 5 não é divisível, repete, e o 5 divide por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, ficou 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, 40. Letra E, então, ficou o quê? Divide por 2, porque toda vez que tiver números que sejam divisíveis por 2, vamos fazer. Começa pelo 2 para facilitar. 6 dividido por 2, 12 dividido por 2, como o 15 não é, repete. E agora, eu vou usar o 2 novamente, ó, o 6 aqui. Então, o 3 não é divisível, 6 dividido por 2, o 15 não é divisível. Agora, eu uso o 3, ó.
3 dividido por 1. Opa, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 15 dividido por 3, e o 5 divide por ele mesmo. Então, 1 aqui, ó. Se quiser repetir, repete ele. E o 1 dividido por ele mesmo é 1, então por isso que eu acabo nem utilizando o 1 desse lado. Pronto, ó, fazendo a multiplicação para a gente saber quem é o menor múltiplo comum aqui, ó. Então, nesse caso, ficou, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Eu vou ter que fazer 12 vezes quanto? 12 vezes 5. Então, ó, 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10, foi 1. 5 vezes 1, 5 com 1. Então, nesse caso, resposta 60.